IRGA apresentou os dados da safra 22-23, que são alguns pontos que a gente tem que chamar a atenção, né? O que vinha acontecendo, né, a tendência dos últimos anos se confirmou um pouquinho mais que o ano passado, que foi a redução da área de arroz, né, em 12%. Na safra 21-22 nós tivemos 957 mil hectares plantados e esse ano chegamos a 849, né, então uma redução de 117 mil hectares. Em paralelo a isso, tivemos aumento na área da várzea, né, em terras baixas, da cultura da soja, né, o que era inimaginável, né, ultrapassamos os 500 mil hectares, né, são 505 mil hectares. E a novidade dessa entrevista coletiva, né, desse lançamento de dados, foi a cultura do milho. O milho hoje em terras baixas, já surpreendentemente, a gente não esperava que fosse tanto, ocupa quase 12.700 hectares, né? O nosso consultor, o professor Paulo Regis, ele tinha expectativa desse número alcançar em torno da metade disso, em torno de 6, 7 mil. Então nos surpreendeu muito positivamente. A fronteira agrícola que a gente tem a ser explorada hoje no Rio Grande do Sul é a metade sul. O milho é uma cultura que depende muito, né, da irrigação, né, e era muito sensível tanto ao déficit quanto ao excesso hídrico, né. Então a gente tem pesquisa de 10 anos ensinando o pessoal exatamente a saber manejar a cultura, né, que é tanto a irrigação quanto poder drená-la muito rapidamente. Então isso o IRGA tem entregue já. Eu tenho a impressão que o produtor, como entrou a soja um tempo atrás, a soja foi um achado, né, porque ela já serviu de aprendizado para os nossos produtores e que demonstra, né, que é bem o mote da nossa abertura da colheita, né, que é o produtor de arroz como produtor multigrãos e multisafras, né. Então o produtor de arroz hoje, na verdade, a lavoura de arroz para os nossos produtores está inserido dentro do sistema de produção, né, onde está o arroz, obviamente, né, que é o carro-chefe, a soja e agora o milho, assim como a integração, né, da lavoura com a pecuária, nossa lavoura de carne, como se diz. Então, em termos gerais, foram isso. A gente entende que essa diminuição, né, da área de arroz tem como, acho, principal motivo o custo de produção, né, o preço deprimido. Então, como o arroz enfrenta, né, problema de rentabilidade, o produtor optou por aumentar a área de soja, não que isso signifique uma substituição, né, mas o aumento talvez também na área de arroz, mas também áreas de pousio, né, áreas que estavam ocupadas pela pecuária, né, a soja ocupou esse espaço e em função, obviamente, né, da rentabilidade que ela está tendo, né, um desembolso muito menor, enfim. Questões econômicas eu acho que pautaram a decisão do produtor nessa safra 22-23. Né, esse ano a gente já exportou bastante, né, mais de 2 milhões de toneladas. A Apex Brasil, junto com a CNA, tem um programa, né, que está trabalhando nisso em todas as culturas, o IRGA se associou nisso. Então, para nós darmos expertise para as nossas cooperativas, né, de fazerem essa exportação, né, não só do arroz em casca, mas do arroz descascado e dos derivados. É uma ação que engloba toda a cadeia produtiva e não só o arroz em casca especificamente. Acho que o caminho é esse, os nossos níveis de produtivos, né, de produtividade e a tecnologia que é empregada hoje na lavoura de arroz são fantásticos, né? Então, a gente tenta evoluir nisso sempre, mas a gente bate num teto, né? E também os custos, né? É difícil o produtor, por mais que ele se profissionalize, por mais que ele tenha um controle gerencial do seu negócio, ele chega num ponto que tu começa a comprometer a produtividade, né? Reduzindo, às vezes, aquilo que é necessário tu colocar na tua lavoura. Então, me parece que o caminho é nós trabalharmos muito a exportação, trabalharmos o aumento do consumo do arroz internamente, de derivados principalmente, né? Criarmos uma cultura, né? Hoje, porque comer massa feita com farinha de trigo e não com farinha de arroz, né? Então, são essas questões que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, isso está sendo discutido, nós vamos promovendo isso, né? O IRGA, com a integralidade da CDO, a gente já aportou recurso para começar a aprender a fazer uma campanha nacional de valorização do produto e dos derivados. Temos que trabalhar muito a questão ambiental, né? O nosso arroz ele é produzido, nós temos, né? O Brasil tem o código ambiental mais restritivo do mundo, né?
e essa pegada ambiental é muito valorizada externamente. Então a gente tem que valorizar isso, né? Nós temos a qualidade da água que a lavoura entrega, né? Depois a água que entra na lavoura que sai, ela é muito melhor. A emissão de gases de efeito estufa, né? A lavoura de arroz produz muito pouco isso. Então nós temos várias vantagens ambientais sobre o arroz do resto do mundo. E sem falar na qualidade, né? Quem prova do arroz gaúcho não come outro arroz no mundo. Então essas coisas que a gente tem que valorizar. Então o caminho, me parece, é a gente trabalhar muito fortemente a exportação, abrirmos o mercado e mais do que isso, perenizá-los, né? Às vezes a gente tem iniciativas sazonais, a gente acaba conquistando alguns mercados, mas eles não ficam perenes. Então acho que o desafio é a gente conquistar o mercado e manter, né, uma cota de exportação anual, que isso regula o cereal, né, o consumo dele internamente e, obviamente, a produção. Então a gente tem que ter essas garantias. Eu acho que o produtor de arroz, acima de tudo, ele precisa trabalhar custos e para melhorar a sua rentabilidade, ele precisa ter a garantia de preço, né, como a gente tem na soja, né, com mercados futuros e tal. O produtor planta a soja e sabe quando é que vai receber lá no fim. Então acho que o arroz a gente tem que procurar isso. Claro que são culturas diferentes, são commodities diferentes, né? O mercado funciona de formas diversas, a soja, né? Mas a gente, dentro da especificidade, a gente tem que procurar isso, né? Perenizar o mercado e colocar o arroz gaúcho e vender para o mundo, né? Que é o melhor arroz do mundo.